Toda honra, toda glória e todo louvor sejam tributados a Jesus Cristo. Aquele que é descrito no livro do Apocalipse, capítulo 1, aquele que é, que era, que há de vir. Que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e com seu sangue lavou dos nossos pecados. O Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o Todo-Poderoso. O salve dos irmãos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 6. Livro de Juízes, capítulo de número 6. Enquanto você procura, eu quero externar minha gratidão a Deus, ao anjo da igreja, pastor Isaías Oliveira, bem como a sua amada esposa, essa mulher de Deus, pastora Adalto, a sua da sua família, o ministério aos seus cuidados, a igreja Resgate de Almas. Mais uma vez estamos aqui nessa igreja, né, e nesse congresso que ele é um anfitrião. Deus possa abençoar de forma poderosa. Louvar a Deus pelos pastores, a nossa retaguarda, a pastora Márcia, pastor Marcos, que já nos antecederam, o irmão Eruval, que vai pregar ainda, os cantores, levitas da casa do Senhor que estiveram na sua participação. Louvar a Deus pela vida da minha digníssima esposa, cantora Nobilene, me fez chorar, né, com esse hino tão maravilhoso, irmãos. Sem Deus não dá. Não dá para viver sem Ele. Ele é o âmago da nossa alma. Sem Ele nós não vivemos. Capítulo de número 6 de Juízes. Louvar a Deus pela vida dos irmãos da Assembleia de Nação Madureira. Estamos aqui representando também o pastor Cobut, que não pôde vir, nosso presidente. Os nossos irmãos ali da Vila Sampaio, que vieram a caravana, juntamente com o irmão Washington, irmã missionária Silvana e missionária Simone. Deus abençoe de forma poderosa. Em nome de Jesus. Capítulo de número 6 e 11 de Juízes. Diz assim a palavra do Senhor, uma rápida palavra. Então o anjo do Senhor veio e se assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para salvar dos midianitas. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para livrar dos midianitas. Amém. E graças a Deus. Irmãos que estão em pé, podem sentar, em nome de Jesus. Nós vemos aqui, amados irmãos, a chamada de um dos homens, de um dos nomes mais emblemáticos do Antigo Testamento, Gideão. Gideão, seu nome está no rol dos heróis da fé, no livro de Hebreus, capítulo 11. Gideão foi um homem levantado por Deus em um tempo de crise. Eu não vou pregar propriamente dito acerca de vasos, mas Gideão foi um homem que Deus usou para ali derrotar a nação dos midianitas. Com 300 homens derrotar um exército de mais de 135 mil homens dos exércitos dos midianitas, através de um vaso, através de uma buzina e através de uma tocha. Bendito seja o nome do Senhor. Em 2 aos Coríntios, capítulo de número 2, versículos 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, a Bíblia diz: e tenho este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja dele e não nossa. A glória é dele, o poder é dele, a majestade é para ele, a honra é para ele e não para o vaso. Bendito seja o nome do Senhor. E nós vemos que Gideão foi o quarto juiz levantado por Deus na sua época. Uma época dos juízes que permeou por mais de 200 anos. Aonde nós vemos que Gideão é levantado por Deus para salvar a nação de Israel das mãos dos midianitas, a qual oprimia o povo de Israel. E Gideão é levantado por Deus na sua época. Uma época difícil, uma época tenebrosa, aonde nós vemos que Gideão é levantado pelo Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz,
no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 11. Então o anjo do Senhor assentou-se debaixo de um carvalho em Ofra, que pertencia a Joás, Abiasita, pai de Gideão, e Gideão estava malhando trigo no lagar. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Nós vemos aqui, irmãos, que o anjo do Senhor é uma forma teofânica de Jesus ou de Deus. Deus fania escondido, Deus escondido em forma de anjo. O anjo ou Deus visita um homem pela segunda vez para fazer promessa. A primeira vez que Deus visitou alguém para fazer promessa foi em Gênesis capítulo 18, versículo de número 1. A Bíblia diz que Deus visita Abraão nos carvalhais de Manre para lhe fazer uma promessa. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia fala de alguns carvalhos, como o carvalho de Siquém, carvalho de Tabor, e um dos carvalhos mais importantes ou menos ou mais falado é os carvalhos de Baçã. Mas eu não quero falar sobre carvalho, não. Eu vou falar acerca de lagar e da eira. O tema que Deus deu para essa mensagem a mim foi o seguinte tema: lagar ou eira? Por onde você quer começar? Pergunta para alguém que está do teu lado: lagar ou eira? Por onde você vai começar? Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. E nós vemos, irmãos, que um carvalho era uma árvore muito importante. De 500 a 1000 anos de vida demorava para ali morrer um carvalho. O carvalho era uma árvore muito grande e muito frondosa, e Gideão estava debaixo de um carvalho. É a segunda vez, como eu disse, que Deus faz promessa, e nós vemos que Gideão estava debaixo de um carvalho para receber uma promessa da parte do Senhor nosso Deus. O carvalho pertencia a Joás, pai de Gideão. Eu acho algo interessante aqui. O carvalho pertencia a Joás. Era de costume da época plantar carvalhos, como ainda é no nosso costume aqui no Ocidente, na nossa região quente do Maranhão, plantar árvores na frente de casa para que produzisse sombra no calor do dia. A Bíblia diz em Gênesis 18 que Deus desce para falar com Abraão debaixo de um carvalho no calor do dia. Na hora mais quente do dia, Deus desce para fazer promessa para Abraão e também para Gideão. E nós vemos que é costume plantar árvore para produzir sombra. Aqui esse Joás, pai de Gideão, ele estava aqui produzindo sombra para gerações futuras. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Joás, ele deixaria um legado. Joás deixaria uma história, um carvalho para produzir sombra para gerações futuras. Joás era filho de Abiezé. Abiezé era um dos 30 valentes de Davi, fazia parte da tropa de elite do rei Davi. Era este um descendente de Gideão. Bendito seja o nome do Senhor. Gideão fazia parte de uma família de guerreiros. Gideão fazia parte de uma família de homens de guerra, e Deus escolhe Gideão. Joás planta um carvalho para produzir sombra para quem viria posteriormente. Eu vi uma frase muito interessante, pastor Isaías, pastor Marco, pastora Márcia, de Napoleão Falcão. Napoleão Falcão, ele diz: ninguém é ninguém sem a sombra de outro alguém. Ninguém é ninguém sem a sombra de outro alguém. Ele estava no ministério, mas a sombra de Gesiel Nunes Gomes o cobriu por muito tempo. Ninguém é ninguém sem a sombra de outro alguém. Amados e queridos irmãos, e eu estou aqui nessa feita, neste congresso, porque a sombra de alguém repousou sobre a minha vida durante quase 10 anos do meu ministério e da minha caminhada cristã. A sombra do pastor José Ribamar dos Santos Damasceno cobriu-me por muito tempo, me discipulou, me deu as primeiras oportunidades, me incentivou a pregar, e é por isso que eu estou aqui. Ninguém
é ninguém sem a sombra de outro alguém. Ei, meu amado irmão, é meu amigo, ei, igreja do Senhor, sempre vamos precisar de alguém. Ninguém é ninguém isoladamente. Aos pastores, aos líderes, o seu pastorado e a sua liderança será uma inspiração para a sombra de outro alguém. Bendito seja o nome do Senhor. A sua liderança será um legado ou uma sombra para outro alguém. Então incentive, então faça algo por alguém, porque a sua sombra repousará por alguém. Ninguém é ninguém sem a sombra de outro alguém. Sempre nós vamos depender da sombra de alguém na caminhada no ministério. A sombra que me cobre hoje é a sombra do ministério do pastor Colbert Amaral, e eu louvo a Deus por isso. Irmãos, nós vimos que Gideão fazia parte de uma família de guerreiro, e fazia parte de uma família de guerreiro, mas ele tinha esquecido deste detalhe, tinha esquecido dessa importante incumbência. Irmão, Deus não escolhe ninguém aleatório. Não, Deus não escolhe ninguém por acaso. As escolhas de Deus é certa. Deus não errou na escolha que Ele fez na tua vida. Deus não erra nas suas escolhas. Ele escolheu alguém certo para o trabalho certo e para o momento certo. Bendito seja o nome do Senhor. E para fazer o trabalho certo. Gideão estava malhando trigo num lagar. Mas lagar não é lugar de malhar trigo. Malha-se trigo na eira. Lagar não é lugar de malhar trigo. Malha-se trigo na eira. Mas tinha um porquê que Gideão estava malhando trigo no lagar, irmão. Era para livrar das mãos dos midianitas. Mas a história diz, o que era um lagar? A história diz que toda vinha tinha o seu próprio lagar. Lagar era uma cisterna cavada em uma pedra de 2,40 metros de comprimento por 1,50 metro de largura. Era o lagar que tinha um furo embaixo para que saísse ali o líquido ou suco da uva. Era essa o lagar. Esse era o lagar, irmãos. Mas tinha um porém. Malhar ou pisar uvas dava muito trabalho. Era uma tarefa muito difícil. Era uma tarefa muito difícil. Era um esforço sobre-humano. Era um esforço muito grande. Pisar uvas, aonde duas pessoas ficavam dentro do lagar e ali segurado em uma haste, e as pessoas e as outras pessoas iam jogando uvas dentro do lagar para que fossem pisados ali. Era muito trabalho, era muito esforço. Pisar uvas no lagar era um trabalho muito grande, mas Gideão usa o lagar como ponto de referência, ou usa o lagar em benefício próprio seu. Por que Gideão usa o lagar como benefício? É porque o lagar, irmãos, ficava em lugares escondidos, ficava em lugares escuros, mas de ponto estratégico, perto da plantação de uvas da vinha, ficava em um lugar restrito e de acesso restrito. Só entrava no lagar quem ia trabalhar. Só entrava no lagar quem ia trabalhar. Aí eu aplico aqui, irmão, Deus não chama desocupado. Deus não chama quem não faz nada para o seu reino, para a sua obra. Deus, Ele sempre vai chamar quem trabalha. Deus sempre vai chamar quem faz alguma coisa pela sua obra. Cadê aqueles que trabalham em prol do reino? Cadê aqueles que trabalham em prol do reino? Cadê aqueles que trabalham em prol do reino de Deus? E nós vimos que Gideão está malhando trigo no lagar. Mas era uma estratégia para que não fosse roubado o trigo e a sua família passasse fome. Por que Gideão malha trigo no lagar, pregador? É porque Gideão estava ali, irmãos, tentando salvar o trigo dos midianitas. No capítulo 6, versículo 4, dá a resposta. Durante 7 anos consecutivos, os midianitas invadiam Israel e roubavam o gado, as ovelhas e também toda sorte de cereal, incluindo o trigo, era roubado e levado. Quando Gideão estava malhando trigo no lagar, Gideão estava protegendo o cereal para que não fosse
roubado dos midianitas, e assim a sua família tivesse sustento e alimento para comer. Bendito seja o nome do Senhor. Mas você ouviu o que eu disse, que o lagar ficava em local escondido. Lagar ficava em local escondido. Ei, irmão, ei, meu irmão, pregador e cantor que aqui está, que usa a palavra pastores, Deus ainda usa quem se esconde para ele aparecer. Deus ainda usa quem se esconde para ele aparecer. Quem tem que aparecer é ele. Quem tem que aparecer é ele. Essa noite, bendito seja o nome do Senhor. Quem pode adorar ele? Quem pode adorar a ele? Quem se esconde atrás da fumaça, Deus ainda usa quem se esconde atrás da fumaça. Deus ainda usa quem se esconde para ele aparecer. A Bíblia diz, irmãos, que Deus usa Gideão escondido no lagar. Deus usa Gideão escondido no lagar. Bendito seja o nome do Senhor. Um dos pecados que Deus, ele não dá muita corda. Às vezes Deus permite alguém fazer uma prática e seguir com essa prática para que ele possa retornar e Deus possa o perdoar. Mas tem um pecado na Bíblia que Deus, ele não dá segunda chance e que ele age no momento oportuno e na hora certa, de imediato Deus age. É o pecado da soberba, é o pecado da arrogância, é o pecado da altivez e é o pecado do orgulho. Deus abate os orgulhosos, Deus abate o soberbo e honra quem tem humildade na sua presença, diz a palavra do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. E nós vemos, irmãos, que não foi diferente na Torre de Babel, não foi diferente com Lúcifer, não foi diferente com Nabucodonosor, não foi diferente com Senaqueribes, Herodes, não com Belsazar. Deus tratou na hora a soberba do homem. Deus está levantando uma geração, Deus está levantando uma geração de crentes que ainda se esconde para ele aparecer, que ainda desce no lagar, que é levantado no lagar. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Que se esconde no lagar para ele aparecer. O anjo só apareceu quando Gideão resolveu se esconder no lagar para fugir dos midianitas, para garantir aqui alimento para sua família. Bendito seja o nome do Senhor. A eira era um lugar certo de malhar trigo, irmão. Era um lugar mais fácil, mas a Bíblia fala de muitas eiras. A eira de Atade, no capítulo de 50, versículo 10 e 11 de Gênesis, onde José estava levando o seu pai para ser enterrado. A Bíblia fala da eira de Boaz, onde Ruth teve um encontro com Boaz. Mas uma das mais famosas é a eira de Araúna, o Jebuseu, aonde Davi fez um altar em sacrifício ao Senhor, para Deus não matar o povo, porque Davi havia numerado o povo. Então Davi faz um altar na eira de Araúna. Mas o que era uma eira? Era um lugar espaçoso, amplo e arejado, aonde o vento, para que o vento pudesse soprar, assim o cereal pudesse ser livre ou separado da palha quando o vento passasse. Por isso que malhar trigo no lagar, irmãos, era muito difícil. Era muito difícil, porque Gideão, ele é alguém que malha trigo no lagar para sustentar a sua família, a sua casa, em um momento de crise, em um momento difícil ali da nação de Israel. E nós vemos que Gideão estava ali, sendo ali visitado pelo Todo-Poderoso, e malhar trigo no lagar exigiu um esforço muito grande. Batia-se o trigo com uma vara como se bate ainda na nossa região arroz, para separar a palha do trigo ou a palha do arroz. Então Gideão estava ali trabalhando por sua casa e por sua família. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Meus irmãos, malhar trigo no lagar era muito difícil. Separar a palha do trigo era muito difícil. As impurezas demorava muitas horas. É um trabalho difícil, árduo. Mas Gideão estava fazendo alguma coisa. Para que a sua família já tivesse sustento. E nós vemos, irmãos, Gideão malhando trigo no lagar. A Bíblia nos revela e nos relata
essa tarefa tão árdua. Quando se Gideão malhasse trigo na eira, Gideão ficaria exposto aos ataques do inimigo. Era uma estratégia que Deus havia dado a Gideão. Era uma estratégia que Deus havia dado a Gideão. E nós vimos, irmãos, que Gideão estava ali. E Gideão estava ali, mas eu aprendo uma coisa com Gideão. Quando ele malha trigo no lagar. Gideão é alguém que Deus levanta em tempo de crise. Gideão é alguém que Deus levanta em tempo de crise. Gideão é alguém que busca solução em um tempo de crise. O que é que eu aprendo com isso? Gideão estava ali fazendo esforço para malhar o trigo, para sustentar a sua casa, mas a sua família não ia passar fome, ia demorar. E Gideão me dá aqui uma grande lição. Quando se trata de família, pastores, quando se trata de família, família é prioridade. Quando se trata de família, família é prioridade. Gideão estava malhando trigo, era esforço, ia dar trabalho, ia doer as costas, ia ser o sol ali abafado, mas ele garantia o alimento para a sua família e para a sua casa. Gideão é alguém que prioriza a família, prioriza a sua casa, prioriza os seus irmãos. Perca coisas, mas não perca a tua família. Se depender de você perder qualquer coisa, não perca a sua família, a sua casa, a sua família é prioridade. Bendito seja o nome do Senhor. Mas tem muita gente aí querendo as eiras, querendo facilidade, querendo eira, facilidade. Malhar trigo no lagar era difícil, era um esforço muito grande. Mas tem muita gente querendo eira por aí, querendo espaço, um lugar espaçoso. Porque malhar trigo no lagar é difícil, irmão. Mas malhar trigo na eira era muito fácil. Era só jogar o cereal para cima, que o vento separava a palha do trigo. E nós vemos que quando Gideão está malhando trigo no lagar, ele está dizendo que ainda Deus levanta quem começa pelo lagar. Deus ainda levanta quem começa de baixo. Deus ainda levanta quem começa de baixo. Deus ainda levanta quem começa no escuro. Deus ainda levanta quem começa de baixo. Quem pode adorar a Ele? Quem pode bendizer o nome dEle? Quem pode magnificar o nome do Senhor? Tem muita gente que não quer pregar no lugar escuro, rua escura, de difícil acesso, vão nada. Mas Deus está dizendo aqui que Deus ainda levanta quem começa pelo lagar, quem começa de baixo, quem começa no lugar escondido. Tem muita gente por aí que não quer pregar em lagar. É lugar difícil, pastor Isaías, é de difícil acesso. Eu vou não, mas não sabendo tu e não sabendo alguns que Deus ainda levanta quem começa no lagar, quem começa de baixo, quem começa em lugares escondidos, para Ele exaltar na terra, para Ele levantar na terra. Oh, aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Deus ainda levanta quem começa pelo lagar, irmãos. Deus ainda levanta quem começa de baixo. Tem muita gente por aí, muita gente pensando, eu vou começar pela eira, vou começar pelo lado mais fácil. Muita gente se frustrando na caminhada no ministério, pensando que pregar em ministério é mão com açúcar. Não, meu irmão, é difícil, vai ter lapada, vai ter pedrada, vai ter momento difícil, mas o Senhor vai honrar a tua fé. O Senhor vai honrar o teu ministério, a tua chamada, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deus vai honrar a tua fé. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Aí Gideão estava malhando trigo. E tem muita gente, irmãos, que quer as eiras, não sabendo que está pregando hoje nas eiras por aí. Lugar espaçoso, grande, climatizado, enorme. Começou no lagar, começou de baixo. Irmãos, ministério, pregar não é fácil. Não é mão com açúcar, não é mão com açúcar. Não, vai ter momentos difíceis, vai ter momentos tribulosos. Quantos testemunhos de pessoas que estão hoje nas eiras por aí, estão num lugar amplo, arejado, mas que começaram no lagar, começaram de baixo, pegando carona, dormindo em rodoviária, recebendo carona.
calote, pegando um terno emprestado para pregar, mas hoje está na eira porque um dia passou pelo lagar, sofreu no lagar, sofreu de baixo, veio de baixo. Deus ainda levanta quem começa pelo lagar, irmão. Bendito seja o nome do Senhor. O lagar, a eira tinha suas complicações. A eira era de terra batida, irmão. E trigo malhado na eira, ele tinha um gosto de terra. Isso simboliza, trigo simboliza a palavra. E eira, muitas das vezes, tinha ali batido de terra. Ou seja, a palavra, quando ela vem com costumes do mundo, Deus não prospera. É por isso que Israel estava empobrecendo, porque estava ali com costumes mudando. A palavra, quando vem com costumes do mundo, não é Deus, não é Deus agindo, não é Deus prosperando, não é Deus fazendo. Mas nós vemos que Deus ainda levanta, que começa pelo lagar. Bendito seja o nome do Senhor. Trigo malhado no lagar tinha gosto de uva. Gosto de uva. Palavra revelada. Palavra revelada, tinha gosto de uva e cheiro de uva. Palavra revelada, o Espírito Santo representado aqui pela uva, os frutos do Espírito. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, a eira era o lugar certo, mas aqui no contexto de Gideão não era o lugar apropriado, porque tem muita gente fazendo a coisa certa no lugar certo, mas com objetivos errados. Eu vou repetir essa palavra. Tem muita gente fazendo a coisa certa no lugar certo, mas com objetivos errados. Muita gente pastoreando, às vezes visando lucro financeiro, às vezes visando outras coisas e não as almas. Mas Deus está levantando uma geração que ainda começa pelo lagar, que ainda ama almas, que ainda ama o reino, que ainda ama a sua presença. Malhar trigo no lagar era difícil. Não era um lugar apropriado, mas era um lugar que Deus ia honrar Gideão e derrotar um exército com 300 homens. Deus quer levantar você. Se coloque de pé. Se coloque de pé em nome de Jesus. Prepara um hino aí, não me lembro. Prepara um hino aí. Eu estou no meu horário. Eu estou 26 minutos pregando. Eu estou no meu horário, graças a Deus. Em o nome de Jesus. Malhar trigo no lagar dava trabalho. Gente começando pelas eiras e não pelo lagar. Quer status, posição, fama, mas tem que começar de baixo. Tem que começar de baixo em nome de Jesus. Começar. Tem gente que faz as coisas certas no lugar certo, mas com o objetivo errado. Tem muita gente aí, irmão, pregador, pegando o microfone, pegando câmera, levando para uma igreja vazia, se gravando, se pregando, não para edificar a fé de ninguém, mas somente para ganhar likes, engajamentos, ganhar curtidas, ganhar agenda. Ai, meu Deus do céu, eu vou falar, Jesus, eu vou falar. Tem muita gente por aí pensando que ministério é brincadeira. Irmãos, tem gente brincando, mas Deus ainda levanta quem começa no lagar, quem começa de baixo. Não é o lugar certo, mas Deus vai te honrar de baixo. É de baixo que Deus vai te honrar. Bendito seja o nome do Senhor. Solta o louvor, solta o louvor, solta o louvor. Gideão não desistiu. Gideão não desistiu. Você tem começado por onde? Por onde você tem começado? Por onde você tem começado? Tem começado pelo lagar ou pela eira? É a pergunta hoje. Oh, aleluia. Quem pode adorar Ele? Quem pode? Bate forte aí dentro do seu peito. Você Deus vai te levantar de baixo. Deus vai te levantar de baixo. É no lagar, é no lagar. É no lagar, é de baixo que Deus vai te levantar. Vai dar trabalho, vai doer, vai ser difícil, mas é Deus vai te levantar. Só Deus sabe de onde Ele te tirou. Só Deus sabe de onde você veio. E dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje chega até dizer:
a excelência do poder seja dele e não tua. Quebra o vaso hoje, quebra o vaso hoje. Quebra o vaso agora. Quebra o vaso, se quebranta. Quebra o vaso do orgulho, da soberba, da ânsia. Quebra essa noite. Quebra essa noite. Alguém que conhece até o fim da história. Papai, eu sempre não sou. Oh meu Deus do céu. Pra te dizer. Ei, querido, lembra quando estava por um fio pra desistir? Papai, eu nem E saio, quando passou isso aqui, assim, ai meu Deus do você céu. tentou Mais uma vez. Era a mão de É a Deus. mão de Deus. É a mão de Deus. É a mão de Deus que te sustenta. É a mão de Deus que te levanta agora. Ei, você não caiu, você não está caído. Deus quer te levantar hoje. Então não tem por que chorar, volte a sorrir. É a mão de Deus e vai ser sempre assim. Oh, foi a mão dele que te trouxe aqui nessa noite. Deus te trouxe aqui para Porque mudar a ele tua tem algo história. pra tua vida. Deus te trouxe aqui para te renovar. Deus te trouxe aqui para reescrever a tua história. Maia sépia, maia sou. Maia nagasaio. Uma força que excede o entendimento, a razão pra ter chegado Meu Deus do até céu. aqui. Há uma glória, há uma atmosfera espiritual. Alguém que esteve Oh, bendito no seja toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer. Você lembra? Lembra quando O Espírito Santo vai agora na tua mente. O Espírito Santo vai agora na tua mente agora. Lembra. Era a mão dele. Era a mão do Todo-Poderoso. Era a mão de Deus. Era a mão dele. Maia sépia, maia sou. Você não veio até aqui pra desistir. Então não tem que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Era a mão. Sinta a mão de Deus te tocando aí onde você está. Sinta a mão de Deus te tocando aí onde você está. Sinta a mão do Todo-Poderoso te tocando aí onde você está. Ei, Deus. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Na tempestade ou na bonança, é a mão dele que te sustenta. Oh, aleluia. Era a mão de Deus, trabalha com era a mão dele naquele dia que tu estava se sentindo só, sem força, desanimado, quase desistindo, dizendo